maior inimigo do seu propósito não são as pessoas, não é o tempo. Talvez você não tenha percebido ainda, mas é o medo. E se talvez você de fato não tenha ainda percebido, esse seu inimigo, ele pode sim estar roubando de você a vida que Deus desejou para você viver. Ele pode estar roubando de você o propósito que Deus um dia planejou para você. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vamos juntos, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Oi gente, tudo bem com vocês? Paulinho, chegando por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, para mais um bate-papo, né? Na verdade os nossos vídeos são sempre assim. Nosso intuito aqui é trazer reflexão, é trazer uma palavra de Deus, do coração de Deus, para abençoar o seu coração. Hoje eu estou tendo a oportunidade, saindo agora de um serviço meu aqui, a oportunidade de parar aqui no North Smithfield, aqui em Rhode Island, é um estado vizinho ao nosso, né, para gravar esse vídeo para vocês, também compartilhar um pouco dessa paisagem linda, maravilhosa com vocês. Mas vamos lá, queridos, talvez você sente no fundo do seu coração que você nasceu para coisas maiores. Talvez você até tenha certeza já, lá no fundo do seu ser, de que sim, Deus tem planos maiores, tem sonhos maiores para você. Você até entende isso, você até deseja isso, mas na hora de agir você não age. Você trava, você bloqueia, você não dá o passo. E isso muitas vezes por medo. Um medo que você não sabe de onde vem. Um medo que você não sabe por que vem, um medo que também você não sabe como combater. E por não saber como combater, você acaba não agindo, você acaba não dando passo, você acaba não se posicionando na vida e naquilo que você sabe que deveria se posicionar. E em não se posicionando, consecutivamente você acaba por não obter, né, os resultados, você acaba por não alcançar os resultados, e muitas vezes esses resultados são os planos, são os sonhos, são os desejos que você tem no seu coração. E aí no fundo, queridos, você sabe que quantas vezes você começa, mas não termina, você decide, mas recua, né? Você até deseja se posicionar, agir, mas você procrastina na sua decisão, no seu posicionamento. E no fundo, queridos, vocês sabem que não é falta de tempo, vocês sabem que não é falta de skills, né, habilidades, vocês sabem muito bem também que não é falta de competência ou capacidade, mas que é medo. Medo de quê, Paulinho? Medo de não dar conta, medo de não dar certo, medo de não ser suficiente, medo, né, um dos piores medos, né, medo da rejeição por parte das pessoas que estão à nossa volta, que estão à sua volta, medo por conta do que será que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas, né, mais de perto ali vão falar de mim, vão pensar de mim? Medo do julgamento das pessoas. E quando nós não agimos, queridos, né, nós nos bloqueamos, consecutivamente a gente acaba se minando, a gente acaba perdendo força, perdendo energia naquilo que nós deveríamos estar nos posicionando e agindo. E sabe o que é o pior? O pior é que muitas das vezes, na maioria delas, nós já sabemos que era aquilo que Deus desejaria, né, ou deseja que nós façamos. É aquela atitude, é aquela situação, é aquele posicionamento, mas nós não tomamos esse nível de atitude, de posicionamento por medo, e medo diversos, né, que nós já pontuamos aqui. Talvez esse seja o seu caso, talvez essa seja a sua situação, talvez esta seja a sua vida no momento. E aí o que eu e você precisamos entender aqui, queridos, é que enquanto você não age, sabe, tentando proteger a sua imagem, você automaticamente está abrindo mão do propósito de Deus. Daquele propósito, daquele projeto, daquele sonho que Deus desenhou, sonhou
para você, para sua vida, e isso muitas vezes em detrimento, né, do desejo, do plano, sabe, da posição de outras pessoas em relação a esse sonho, a esse projeto que Deus sonhou, planejou e projetou para você. Tá entendendo? E eu preciso ser bem franco e sincero aqui com você. Muitas vezes você vai virar para mim e vai falar bem assim: não, Paulinho, mas eu estou esperando em Deus. Eu sei o que eu preciso fazer, né? Mas eu estou esperando a resposta de Deus. E você sabe lá no fundo que não, você não está esperando em Deus. Pelo contrário, você está se escondendo, está sendo controlado pelo medo. É isso. E esse nível de atitude seu está te mantendo no mesmo lugar em que você se encontra hoje. Eu não sei quanto tempo faz que você tem levado, tem vivido a sua vida, sabe, de repente numa condição, numa posição desgostosa, né, de estar, sabe, de repente você não tem mais prazer, você não sente alegria, você não consegue, né, encontrar satisfação, prazer mesmo de viver, sabe, devido às circunstâncias, né, que você tem passado, tem enfrentado, devido ao momento, ao lugar em que você se encontra hoje. Mas eu tenho para você que isso pode mudar. Isso pode mudar. E depende do que para mudar, Paulinho? Depende de um passo, uma atitude, uma decisão sua, não mais de Deus. Porque Deus, queridos, Ele já te deu, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para irmos bem nessa vida. Não é verdade? Se você está me vendo aqui hoje através do seu celular, do seu tablet ou notebook, whatever, né? Não sei. Mas se você está me vendo, se você está me ouvindo, queridos, você já tem tudo o que você precisa. Entende? Você já tem tudo. E tá onde isso, Paulinho? Aí dentro de você. Até mesmo a coragem, né, para agir, para dar o passo, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Dentro da onde, Paulinho? Dentro da sua mente, dentro do seu coração. Pois é exatamente nesses lugares em que a vida de Deus se encontra dentro de você. E logo, a vida de Deus dentro de nós, o que mais que nós precisamos, queridos? Tá entendendo? Do que mais você precisa? Mas aí, de repente, você pode me falar, né? Não, Paulinho, mas eu não sou imprudente, eu ajo com prudência. Mas posso te falar uma coisa aqui? Muitas vezes o medo ele vai se disfarçar de prudência mesmo. Ele não vai se mostrar de maneira óbvia. Sou o medo e vou te bloquear e não vou deixar você agir. Não, pelo contrário, o medo muitas vezes, tá? Pode até não ser o seu caso, mas na maioria das vezes é assim, queridos. Ele se disfarça, sabe, de prudência, ele se disfarça de cautela. Na verdade, são desculpas que nós damos para nós mesmos. Nós nos enganamos, né? E em nos enganando, nós procuramos alguma maneira de justificar, sabe, a nossa falta de coragem, justificar a nossa falta de atitude, justificar o nosso medo de falhar. E de repente essa seja a sua condição, a sua situação, né? Você continua arrumando desculpas para o seu medo de agir, para o seu medo de se posicionar, se levantar desse lugar em que você se encontra hoje e dar um passo em fé e em coragem para sair desse lugar. E então, queridos, como homem de Deus mesmo, sabe, falando aqui a sua vida, o seu coração, eu preciso te lembrar que não, você não precisa parar de ter medo, você não precisa deixar de ter medo para agir na vida, para tomar aquelas decisões, atitudes que você sabe que precisa tomar e que sim, em você tomando, em você agindo, essas atitudes mudarão a sua vida, mudarão a sua situação, mudarão a sua história, o seu futuro. Você não precisa parar de ter medo, sabe, para agir. Pelo contrário, você precisa ter coragem de agir apesar do medo. Eu vou repetir isso. Você não precisa deixar de ter medo para tomar a atitude que você sabe que precisa tomar. Pelo contrário, você precisa ter coragem para agir apesar do medo. Aí de repente você pode pensar, né, mas não seria imprudência, Paulinho, né, da minha parte eu agir apesar do medo? Depende, queridos, depende. Se alguém disser para você, né, pula dessa ponte aqui,
sem corda, sem paraquedas, sem nada, isso não seria imprudência? Não, isso não seria imprudência, isso seria tolice da sua parte. Me desculpe, né, a expressão aqui, mas é a verdade, isso seria ignorância da sua parte, você estaria se expondo ao risco da ruína, de fato, entende? Agora, a partir do momento que alguém te direciona, sabe, a tomar um passo, a tomar uma atitude, a determinada direção, e você enxerga, né, a possibilidade de mudança de vida, e você não vai, da mesma forma, é ignorância da sua parte, porque você tem medo, você não dá o passo. Não, o correto não é você se bloquear, se paralisar, sabe, se travar. O correto é você se preparar minimamente possível para dar o passo, queridos. É você analisar o que tem à sua frente antes de dar o passo. É você não se expor ao risco da ruína, entende? Então vocês vão ver que muitas vezes nós não avançamos as nossas vidas, você não avança na sua vida, não é porque de fato, né, te falta habilidade, competência, sabedoria, capacidade, não, você já tem tudo isso, o que te falta é coragem para decidir, saber caminhar e dar o passo na direção que Deus já tem te direcionado. E posso ser franco com vocês, eu não tenho dúvida alguma de que Deus já tem te dado direcionamento nesse tempo. Sim ou não? Porque eu preciso te lembrar, queridos, que propósito ele não é vivido, né? Grandes sonhos, grandes realizações, sabe, não são alcançados, não são vividos por quem não sente medo. Pelo contrário, grandes sonhos, grandes propósitos são vividos, são acessados, são encontrados por quem decide agir apesar do medo. Esse é você? Essa pessoa que age apesar do medo é você, ou você ainda tem se escondido atrás do medo? Inventado desculpas, né? Procurado, sabe? Buscado situações que não existem no mundo externo. Existem mais na sua cabeça, sabe? E você tem se apoiado nisso para não agir. Qual grupo você faz parte? E foi pensando exatamente nisso, queridos, que eu tenho me proposto, né, ajudar ainda um pequeno grupo de pessoas, até porque eu não consigo, né, ajudar o mundo, né, todo. Não tem essa prepotência, não tem essa arrogância, sabe? Mas por ver o comentário, como eu já falei aqui nos nossos vídeos, eu sempre leio, eu mesmo sempre respondo, né, sempre que possível, sabe, em cima. E vendo a necessidade, vendo a condição, a situação da maioria de vocês, né, que eu tenho me proposto a ajudar ainda, né, algumas pessoas. De repente esse seja o seu caso. Pois eu tenho percebido, né, que de fato, queridos, não é falta de habilidade, não é falta de capacidade, não é falta de competência, não é falta de inteligência, né? Não é que muitas vezes os céus estão conspirando contra você, né? Não é porque Deus está chateado, né, com você. Não, muitas vezes é aqui dentro, a trava é aqui, ó. É na sua mente, é porque você ainda não renovou a sua mente. Como disse o apóstolo Paulo, né, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então, só então, depois que nós renovamos a nossa mente, só então a gente vai, de fato, sabe, queridos, passar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. De repente esse seja o seu caso. Você, quando olha para você, você não sabe por que você ainda não rompeu na vida, né? Sendo que você tem todas as coisas favoráveis para romper, mas não rompeu. Sabe o que é isso? Isso é trava, isso é medo. Muitas vezes tem te bloqueado. Então, como eu falei aqui, né, eu tenho me proposto a ajudar mais de perto, né, algumas pessoas. Eu ainda não consigo, né, ajudar muitas pessoas, não tenho ainda, né, essa condição, essa capacidade, mas se você que está aí do outro lado agora, sabe, sente que você pode, né, ser ajudado, se você se enxerga, sabe, como parte desse grupo de pessoas que sente o desejo, sabe que Deus te chamou para algo maior e que você já tem tudo para viver esse algo maior, mas por alguma coisa
ainda se sente travado, eu gostaria de fazer um convite a você. Eu vou subir 2 links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro é para o nosso grupo. Nós temos um grupo aqui onde diariamente, um grupo de ativação, queridos. Sabe, onde diariamente eu pessoalmente vou subir, tenho subido mensagens, sabe, de encorajamento, ativação, despertamento espiritual para a sua vida. Ali nós compartilhamos de palavras, de meditações, de louvores, de orações, e tudo isso para te ativar, queridos. Para te ativar e te despertar para o potencial de Deus que já há dentro de você. E o segundo link é para você que sabe, que sente que tem algo maior de Deus para ser vivido e em Deus, para ser vivido, porém você não sabe como, você não sabe porquê, mas ainda você se sente travado, sabe, bloqueado, impedida de avançar, e você quer romper com isso. Mas é só se você de fato decidiu dar um passo a mais, a romper com essas cadeias, com essas correntes, algemas, muitas vezes invisíveis, que tem te impedido de avançar. Clica no segundo link, vem falar pessoalmente comigo no meu WhatsApp. Tenho certeza que Deus tem um bom caminho para nós percorrermos rumo a tudo aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida, tá bom? Certamente, assim como diz a palavra do Senhor, eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar, para vos dar o fim a que desejais. Então, clica lá nos links, tá? E tenho certeza que Deus, Ele tem um bom caminho para nós trilharmos, tá bom? Se esse vídeo falou com você, não se esqueça de deixar o seu like, clica no botão de hypar também. Fazendo isso você me ajuda com que o algoritmo do YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas que precisam também ser libertas, sabe, dessas correntes, dessas cadeias, essas amarras, tá? Deixe seu comentário aqui, eu pessoalmente respondo também. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever. Fazendo isso também você nos ajuda, a alcançarmos mais vidas também. E fico por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.